Olá, eu sou a professora Jéssica Marciela. Continuando falando sobre os poríferos, hoje vamos estudar reprodução. A reprodução assexuada ela é um dos mecanismos mais importantes para a manutenção da expansão dessa população de porífero, devido à sua organização corporal simples, ausência de tecidos verdadeiros e grande plasticidade celular, especialmente na presença de células totipotentes do mesofilo. As esponjas, elas apresentam uma extraordinária capacidade regenerativa e essa característica permite que os novos indivíduos sejam formados sem a participação de gametas, através de diferentes estratégias biológicas altamente eficientes. Entre essas formas de reprodução assexuada, que é a mais comum, que é o brotamento, a fragmentação e a formação de gêmula. O brotamento nada mais é que a gemulação externa. É um processo mais frequente na reprodução assexuada, especialmente nas esponjas marinhas. Ele ocorre quando pequenas projeções, chamadas de broto, surgem a partir da parede corporal da esponja. Esse broto ele vai desenvolver a partir da proliferação de células indiferenciadas do mesofilo. O destino desse broto pode permanecer tanto unido ao indivíduo parental, formando essas colônias, ou pode se destacar e fixar a outro substrato, originando uma nova esponja independente. A importância biológica desse brotamento é que ele permite uma rápida expansão populacional estável, ele favorece a ocupação de novos espaços e aumenta a densidade de indivíduos em um mesmo habitat. Já a fragmentação é uma forma de reprodução especialmente comum, esponjas incrustantes, massivas, cuja estrutura corporal ela resiste bem à quebra. Nesse processo, parte do corpo da esponja são destacadas, seja por força mecânica do ambiente, como ondas ou correntes, ou por ações predatórias. E cada fragmento ele é capaz de se reorganizar suas células, formar um indivíduo completo. Essa capacidade regenerativa ela é extremamente extraordinária porque ela decorre da presença dos amebócitos totipotentes. Eles são totalmente capazes de se redesenhar a organização corporal e repovoar todas as estruturas perdidas. Ensaios clássicos da literatura demonstram que essa esponja ela pode ser desagregada em suspensão celular e quando essas células são novamente aproximadas, elas se reconhecem e reagrupam-se e se reconstituem um organismo funcional completo. Isso é um fenômeno raro no reino animal. A gemulação interna, que as gêmulas, elas representam uma adaptação especial encontrada principalmente nos poríferos dos cículas, como membro da família Spongilidae. Entretanto, algumas espécies marinhas também podem formar. O que são essas gêmulas? Elas são essas estruturas esféricas, altamente resistentes, e elas são constituídas por um conjunto de aqueócitos. Essas células totipotentes, elas são enriquecidas com reservas nutritivas. Elas formam um encapsulamento por envoltório espesso, formado por espículas modificadas. Qual é a função adaptativa dessas gêmulas? Ela atua como se fosse uma espécie de sementes duráveis. Elas permitem a sobrevivência da espécie em condições ambientais extremas, como congelamento, uma dissecação, uma anóxia, oscilações bruscas de temperatura. No caso dos ciclos de água doce, ela resiste a secas e estiagem. Com a deterioração desse organismo parental, as gêmulas elas são liberadas no ambiente e quando as condições se tornam favoráveis, esse revestimento dela se rompe e permite a saída dessas células internas, se reorganiza e forma uma nova esponja. Existe também a questão da regeneração, que é um caso especial. Para a regeneração seja um modo de reprodução propriamente dito, ela representa mais uma das capacidades biológicas marcantes do porífero. Graças ao seu sistema celular flexível, pouco especializado, já que ele não tem sistema circulatório, não tem sistema digestório, não tem nada, essa esponja ela consegue recuperar partes perdidas e se reorganizar esse tecido danificado. Em caso extremo, ela consegue reconstruir até um organismo inteiro a partir de pequenas porções. Esse fenômeno ele é amplamente estudado e é inclusive utilizado comercial na produção daquelas esponjas naturais para banho. A reprodução assexuada dos poríferos ela constitui um conjunto de estratégia altamente adaptativa que vai garantir a perpetuação dessa espécie, mesmo em ambientes estáveis. Então a gente entendeu que brotamento, fragmentação e gemulação ela reflete a simplicidade estrutural e a plasticidade celular desses animais. Ela sustenta a sobrevivência da esponja ao longo de milhões de anos. Esse mecanismo ele reforça esse caráter ancestral dos poríferos e a sua relevância como modelo biológico para estudos de regeneração e também a questão da evolução multicelular e adaptação ambiental. A reprodução sexuada no porífero ele é um processo bem fascinante, especialmente porque ela ocorre sem órgãos reprodutivos verdadeiros. Essa característica é apenas típica dos animais do sub-reino Parazoa. Mesmo
Mesmo com essa simplicidade estrutural, a esponja ela realiza um mecanismo reprodutivo eficiente. Ela é capaz de gerar variabilidade genética e favorecer a colonização de novos ambientes e manter a população estável por longo do tempo. Existe a questão do hermafroditismo. A maior parte das esponjas ela apresenta a questão de hermafroditismo sequencial. O que significa? É que um mesmo indivíduo ele é capaz de produzir tanto os espermatozoides quanto os óvulos, mas acontece em momentos distintos. Ele evita a autofecundação. Em algumas espécies, especialmente as marinhas, ocorre o modelo dioico, com indivíduos que é ou exclusivamente masculino ou feminino, mas esse padrão ele não é tão comum. A questão da formação dos gametas, eles são produzidos a partir das células totipotentes do mesofilo, que são chamadas dos arqueócitos, ou pela transformação dos coanócitos, que é aquelas células flageladas responsáveis pela circulação da água. Os espermatozoides, geralmente, eles são derivados do coanócito modificado. Após formado, eles são liberados no ambiente através da corrente d'água e saem pelo ósculo. A respeito dos óvulos, eles são formados e detidos dentro do mesofilo. Eles nunca são liberados. Eles permanecem protegidos no interior da esponja até que ocorra a fecundação. Essa fecundação, quando acontece fecundação cruzada, que é o mecanismo mais frequente, ele ocorre de forma massivamente, de forma interna. O progresso ele segue uma sequência bem binária. A esponja vai liberar o espermatozoide no ambiente, outra esponja funcionando naquele momento como feminina, pega esses espermatozoides por meio da corrente d'água, os coanócitos vão capturar esse espermatozoide que vai transformar em células transportadoras. Essas células vão migrar dentro do mesofilo até localizar o óvulo. Após a fecundação, que vai ocorrer no interior da esponja, vai se originar o zigoto. Após a fecundação, o zigoto desenvolve dentro do corpo da esponja até atingir uma fase larval. E os tipos de larva vai variar um pouco conforme o grupo taxonômico de cada esponja, sendo que existem 3 principais, que é o parênquima, que é a mais comum, que é uma esférica ciliada, a anfiblástula, que é típica das esponjas da classe calcária, e a celoblástula, que ela é observada apenas em alguns grupos. Todas elas possuem cílios e permite essa locomoção temporária. Aí, quando ela está totalmente desenvolvida, essa larva vai ser expulsa pelo ósculo e junto com o fluxo de água do sistema aquífero. Nesse estágio, ela vai nadar livremente por um curto período, o suficiente para sua dispersão, e ela vai buscar um substrato adequado para sua fixação. Após encontrar essa superfície estável, seja lá uma rocha, uma concha ou fragmento, ou sedimento consolidado, a larva vai perder os seus cílios e ela vai fixar de uma forma definitiva e vai sofrer um processo chamado metamorfose, que é onde ela reorganiza suas camadas celulares e vai formar essa forma jovem aqui do esporozoide, e gradualmente amadurece até se tornar uma esponja adulta. A importância biológica dessa reprodução sexuada confere às esponjas várias vantagens evolutivas, que é a geração de diversidade genética, que é essencial para a adaptação de ambientes variáveis, a possibilidade de dispersão graças a essas larvas móveis e a expansão de populações em novos territórios aquáticos, e também maior resiliência contra distúrbios ecológicos, já que linhas genéticas diversificadas, elas respondem melhor quando existem pressões ambientais. Então, a gente entendeu que, apesar de simples, os poríferos, eles apresentam um processo reprodutivo extremamente sofisticado e são, em sua maioria, hermafroditas sequenciais, produzem gametas sem órgãos especializados e ele realiza toda a sua fecundação interna e forma larvas ciliadas que garante dispersão e renovação genética. Esse conjunto de estratégia vai explicar por que as esponjas persistem desde os primórdios da evolução animal. Até a próxima aula, gente!